Olá, bem-vindos ao Vinho e Música Club. Hoje nosso assunto vai ser temperatura de vinho. Será que a temperatura ideal é importante para quando nós formos apreciar o nosso vinho? Sim, a temperatura é algo extremamente importante. Tem um mantra que todo mundo fala, que vinho nós devemos tomar na temperatura ambiente. Gente, isso aí não quer dizer absolutamente nada. Né? Temperatura ambiente de onde, de que época do ano, de que país. Do Brasil, com certeza, não dá para tomar vinho nenhum em temperatura ambiente. Né? Principalmente se nós estivermos falando em vinho espumante, só se você morar no Alasca que vai dar para você tomar o vinho na temperatura ambiente. Então vamos esquecer essa história de temperatura ambiente. A temperatura do vinho não é uma frescura. Realmente, o vinho adequado na temperatura certa, você vai conseguir fazer com que ele exprima melhor as suas potencialidades. Você consiga absorver melhor todos os aromas, os sabores daquele vinho na temperatura certa. Não dá também para nós simplesmente dividirmos vinho tinto na temperatura X, vinho branco na outra temperatura Y, vinho rosé e vinho espumante. Porque depende do estilo de vinho. Né? Se você falar de um vinho tinto leve, um Beaujolais, um Pinot Noir leve, você está falando de um vinho que você pode servir numa temperatura um pouco mais baixa. Se nós estivermos falando de um vinho mais estruturado, um vinho tinto barricado, bem encorpado, nós vamos tomar ele numa temperatura mais alta. O espumante, da mesma maneira. Se nós estamos falando de um espumante fresco, novo, que nós vamos tomar na beira da piscina ou numa comemoração, você vai tomar esse espumante numa temperatura mais baixa. Se nós estivermos falando de um champanhe safrado, mais estruturado, nós vamos tomar esse espumante numa temperatura um pouco mais alta, porque é nessa temperatura que ele consegue exprimir todos os aromas. Eu sempre falo que se o vinho é ruim, coloca ele na temperatura baixa, porque a temperatura baixa acaba escondendo muitos dos defeitos do vinho. Mas vamos ter uma ideia básica de como que funciona a temperatura. Aquelas pessoas que são mais cartesianas, que gostam de avaliar a temperatura grau por grau, eu vou colocar aqui embaixo na descrição uma tabelinha mais específica. Mas aqui no vídeo nós vamos falar de uma forma mais solta, descomplicada para o nosso dia a dia. Em casa, quando nós vamos tomar um vinho, qual a temperatura média que nós devemos tomar cada tipo de vinho, para que a gente possa aproveitar bastante. Então vamos falar primeiro do vinho branco. Se nós estamos falando de um vinho branco fresco, jovem, leve, podemos tomar ele na temperatura entre 7 e 9 graus. Se o vinho branco for um vinho um pouco mais estruturado, um barricado, um chardonnay barricado, aí nós podemos elevar um pouco essa temperatura de 10 até 12 graus. Um espumante, ele já pede uma temperatura um pouco mais baixa, de 6 a 8 graus. Se for um espumante mais estruturado, como um champanhe safrado, aí nós podemos falar uma temperatura mais alta de 10 a 12 graus, para que o espumante possa exprimir melhor todas as suas características. Se o espumante tiver uma temperatura muito alta, o gás carbônico vai se desprender muito rapidamente e nós não vamos conseguir ter todo o prazer que ele pode nos proporcionar. E não dá para nós colocarmos uma temperatura específica para o vinho tinto, porque o vinho tinto ele pode ser um vinho bem leve, pode ser um Beaujolais, como eu disse, pode ser um vinho jovem, sem madeira, pode ser um vinho um pouco mais estruturado e pode ser um grande vinho de guarda que está aí com seus 20 anos que nós estamos guardando, um vinho super estruturado. E esses diferentes estilos de vinho pedem temperaturas diferentes. Um Beaujolais, por exemplo, pede uma temperatura entre 12 e 15 graus. Se for um tinto jovem, de 15 a 16 graus. Se for um tinto médio ou um pouco mais envelhecido, de 16 até 18 graus. É uma temperatura legal para esse tipo de bebida. Então é importante a gente ter essa ideia desse tipo de temperatura, para que a gente não fique só assim, tipo vinho branco, tal temperatura, vinho rosé, vinho espumante. Depende do estilo do vinho, depende do corpo do vinho, é que nós vamos colocar ele numa temperatura um pouco maior, um pouco menor. Se nós colocarmos uma temperatura muito alta, nós vamos perder muito do que nós podemos ter de prazer no vinho. O rosé, por exemplo, que eu não falei, é um vinho que você pode tomar ele bem mais fresquinho. Algo em torno de 7 a 9 graus vai bem para um rosé,
também levando em consideração que pode ser um rosé um pouco mais de corpo ou um vinho rosé mais fresco. Normalmente os rosés que a gente toma são sempre bem fresquinhos, um rosé de Provence, você toma ele bem fresquinho, na faixa de 7, 8 graus, ele vai conseguir exprimir bastante toda a sua potencialidade. Eu acho que deu para ter uma ideia, mais ou menos. Aqui embaixo na tabelinha eu vou deixar um pouquinho mais explicado as temperaturas e também as temperaturas de vinhos doces, vinhos fortificados, que têm as suas particularidades. Uma coisa que nós não podemos confundir é a temperatura de serviço e a temperatura de guarda. Temperatura de guarda é aquela temperatura que você vai conservar o seu vinho na tua casa. Caso você tenha uma adega climatizada na tua casa, você vai colocar uma temperatura que vai ficar lá os seus vinhos armazenados, sendo guardados, que não é necessariamente a temperatura de serviço. A minha adega, por exemplo, fica em torno de 14 e 16 graus, em média 15 graus. E obviamente quando eu tiro o vinho de lá, eu vou colocar ele na temperatura ideal de serviço. Aí eu tenho algumas ferramentas para poder fazer isso. Se é um vinho branco ou um vinho rosé e eu tenho um certo tempo até poder abrir ele, servir o vinho para os meus amigos, poder conversar um pouco antes, eu costumo colocar o balde com gelo e coloco o vinho rosé branco nesse balde para resfriar. Tem também essa capinha, que é uma capinha que tem um gel, que ela fica no freezer, ela funciona super bem. Eu coloco ela aqui e em pouco tempo ele consegue colocar o vinho na temperatura ideal. Uso inclusive para vinho tinto. Aí no vinho tinto eu deixo menos tempo, porque ela gela bastante, ela consegue gelar e colocar um vinho branco na temperatura certa, né? Mas na prática o que eu faço? Eu coloco o vinho, eu tiro o vinho da minha adega, coloco essa capinha, aguardo os seus uns 30 minutos e aí já vai estar bem próximo da temperatura ideal. No vinho tinto eu deixo menos tempo e ele consegue manter. Eu tiro o vinho às vezes na temperatura exata que eu vou servir. Só que quando eu coloco o vinho na mesa, com o passar do tempo, conforme nós estamos conversando, tomando a primeira, a segunda taça, o vinho vai ganhando temperatura. Aí eu uso essa capinha para voltar a temperatura do vinho tinto na temperatura ideal. Nós temos que evitar o choque térmico. Então você pegar o vinho e colocar ele no freezer não é uma prática muito legal, né? Mas, por exemplo, um espumante, você não deve armazenar ele na porta da tua geladeira. Mesmo que a tua geladeira tenha uma temperatura ideal para o espumante. Eu falei que o espumante novo você vai tomar ele em torno de 6 graus. Uma temperatura de geladeira por volta disso, 5 graus, uma geladeira normalmente está funcionando. Só que se você guarda o teu espumante na porta da geladeira, a trepidação da geladeira não é legal para o espumante. Mas é uma prática que você pode utilizar assim de imediato. Chega alguém na tua casa, você coloca o espumante na geladeira para baixar a temperatura e você servir. Depois você deixa o seu espumante no balde com gelo. Tá? Você pode utilizar, mas guardar ele na porta da geladeira não é bacana. E tem outras ferramentas, tem aquelas wine bag, eu não tenho nenhuma aqui, mas é uma bolsinha onde você coloca o vinho, gelo e água e pode levar ela para qualquer lugar, deixar do teu lado na sala mesmo. Também é uma coisa bacana se você não tiver um balde com gelo. Eu costumo utilizar o balde com gelo e essa capinha térmica aqui que funciona super bem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha, comentar e até o próximo vídeo.